Efésios capítulo 4, verso 29. A palavra de Deus, infalível, inerrante, diz o seguinte para mim e para você. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Feche seus olhos, Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra que nos consola, nos exorta, nos edifica, nos muda e nos transforma. Nós estamos aqui hoje para sermos tocados por ela, Espírito Santo. Damos total liberdade, que não haja barreiras na nossa mente, nem no nosso coração, para sermos incrédulos e não entendermos e aceitarmos a Tua Palavra, Senhor. Que ela fale conosco, não haja impedimentos e distrações, preocupações do futuro, não. Que a Tua voz, a voz da Tua Palavra, Espírito Santo, ecoe dentro de cada coração que nos assiste nesse momento. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título da nossa palavra hoje é: Palavras não são brincadeiras. Irmãos, muitos de nós tendemos a achar que pecados da língua são como se fossem pecadinhos. São coisas pequenas assim que a gente não fala isso na prática. Assim, ninguém confessa isso, mas muitos de nós acreditamos que na vida prática é tipo assim: não, está escrito isso aqui, nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Só que isso daqui que o Espírito Santo escreveu é mais uma sugestão de Deus. É assim, não, isso daqui é errado. O palavrão, por exemplo, é algo errado, mas não é tão errado assim. Deus não estava falando tão sério. Irmão, se você pensa isso, eu tenho a infeliz notícia para você de que você está errado. Palavras para Deus não são brincadeiras, e por isso palavras não deveriam ser brincadeiras para mim e para você, porque nós somos discípulos de Cristo, somos cristãos, e como pequenos cristos, se tem algo para Jesus que não é uma brincadeira, chama-se palavras que saem da nossa boca. Mas o que Paulo diz aqui é que não deve sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. E o que é uma palavra torpe, afinal de contas? Torpe gera a palavra em português, por exemplo, entorpecido. Fala de algo que está com torpor, algo venenoso, algo que possui algum tipo de sedativo, algo que está envenenado mesmo. No grego, a palavra torpe é sapros, que traz a ideia de peixes podres depois de uma pesca, ou então de frutos podres quando você colhe frutos de uma árvore. A palavra, irmãos, que nós falamos, ela não é uma brincadeira. Sabe por quê? Eu não sei se você já teve essa experiência que é simplesmente horrível. Quando você está lá na sua casa, você pega uma fruta, você fala assim: eu vou comer essa fruta, finalmente eu vou ser fitness, vou comer uma banana, e lá tem uma banana, parece que ela está brilhando assim na sua frente. Você fala: é hoje, que eu não vou comer chocolate, não vou comer porcaria. Você vai lá, na hora que você descasca a banana, na hora que você vai comer a banana, aquele negócio está marrom por dentro, está todo melado, é um negócio assim horrível, dá vontade de morrer, irmão. Você fica assim: eu acho que é Deus me mandando um sinal para eu não ser fitness. Só que não é Deus não, é o inimigo. Você tem que ser fitness no nome de Jesus. Mas irmãos, é uma sensação horrível, porque você vê aquilo que a primeiro momento parecia tão bonito, parecia tão maduro, tão próprio para consumo, mas que por dentro estava torpe, estava apodrecido. Irmãos, palavras não são brincadeiras, porque elas revelam o apodrecimento que nós estamos passando espiritualmente, de dentro para fora. Palavras não são brincadeiras, porque as palavras são o exato retrato de quem eu e você estamos nos tornando. Palavras não são brincadeiras, e Jesus expressa isso muito bem em Mateus 12:34, ao dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, é uma triste realidade, porque existem, por exemplo, cristãos que fazem fofoca. Mas sabe o que é a origem disso? Uma pessoa que faz fofoca, na verdade ela está falando aquilo que ela está cheia. Uma pessoa que faz fofoca é, na verdade, uma pessoa amargurada com a vida. Ela está se tornando alguém infeliz, insatisfeita, que não liberou perdão,
e está cheio de problemas com ela mesma, e ela só expressa para fora, nos outros, aquilo que ela mesma está passando. Palavras não são brincadeiras. Uma pessoa que xinga palavrão em momentos de estresse, ela está se tornando alguém irado, ela está tendo dificuldade nos relacionamentos dela, na vida dela, ela está sendo apodrecida pela ira, de dentro para fora, não consegue mais ter relacionamento com a família, não consegue mais aguentar as pressões do dia a dia, não consegue mais ter momentos felizes com as pessoas, está se tornando alguém irado. Uma pessoa, irmãos, que fala palavras chulas, palavras de baixo calão, com conotações sexuais, com piadas que são explicitamente imorais e falam de conotações terríveis, uma pessoa que fala esse tipo de linguajar está só se tornando alguém presa em vícios sexuais. É uma pessoa que está presa, por exemplo, na pornografia, em outros tipos de vícios sexuais, porque ela só expressa aquilo que ela está se tornando. Irmãos, palavras não são brincadeiras, pois são o exato retrato de quem estamos nos tornando. Mas permita-me agora te introduzir ao livro de Efésios. Paulo é quem funda essa igreja. Em Atos capítulo 19, ao fim da sua terceira viagem missionária, ele chega na cidade de Éfeso, que era uma das metrópoles mundiais. Era ali a capital da Ásia Menor, onde havia o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aquele templo era tão colossal que, para você ter tamanho, ele era 4 vezes do espaço do Partenon em Atenas, revestido de ouro puro e de mármore. Ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele atraía pessoas de todos os cantos do mundo romano. As pessoas iam até Éfeso e faziam um turismo religioso e também comercial. Só que Paulo chega nessa cidade que é gigantesca, mas que só tinha 12 discípulos ali. Esses 12 discípulos conheciam somente o batismo de João, não conheciam o batismo com o Espírito. Ali Paulo fala sobre o Espírito Santo, e eles recebem o Espírito de Deus. A partir de então, Paulo passa durante 3 anos um intenso avivamento naquela cidade. Ali é o tempo que o apóstolo mais fica em uma igreja, depois de plantar uma igreja naquela cidade. Ali nós temos batismos no Espírito Santo, o ensino genuíno das Escrituras. Também temos sinais de cura. Os aventais de Paulo curavam, demônios eram expulsos, caiu o temor sobre a cidade, porque os demônios começaram a zombar de alguns que não conheciam o nome de Jesus. As pessoas vinham aos montes se arrependendo dos seus pecados. Aqueles que viviam no templo de Diana chegavam em praças públicas e falavam: Paulo, nós queremos queimar os nossos livros ocultistas. E o avivamento foi tão intenso que durante 3 anos ele dura. Mas ali, os artesãos do templo de Diana, eles incitam a multidão, porque eles estavam com inveja daquele velho que pregava uma outra religião, chamado Paulo. Eles queriam o lucro de volta do templo de Diana, e incitaram a multidão a falar assim: olha, vamos gritar durante 2 horas seguidas que grande é Diana dos Efésios. E o que acontece? A cidade fica alvoroçada. Os homens querem arrastar Paulo para o meio da rua e espancá-lo ao ar livre, mas o procônsul da cidade impede que isso aconteça. Então Paulo sai dali meio que bem sem querer, né? Porque ele não queria ter ido embora ainda, mas ele vai embora porque ele é basicamente excluído da cidade. Ele termina a sua terceira viagem missionária, e em Jerusalém ele é preso, e depois vai até Roma, onde no fim do livro de Atos, ele chega numa prisão domiciliar em Roma. E é aqui, quando Paulo é um prisioneiro de César, que está amarrado a um soldado romano, que ele está com uma certa liberdade para poder escrever cartas à igreja que outrora ele já havia fundado, que ele escreve a carta de Efésios. Efésios é uma carta distinta da maioria das outras, porque não existe simplesmente um problema direcionado que Paulo vai combater, não. Paulo escreve isso para defender aquilo que é a essência da fé cristã. Ele fala o que é ser crente, de onde você veio, de onde veio o plano da salvação, qual é a nossa conduta como cristãos, nos nossos relacionamentos uns com os outros, a sua conduta no seu trabalho, a sua conduta na sua família, o que é ser crente em todas as mais diversas esferas da sociedade que nós vivemos.
E Paulo escreve essa carta. No capítulo 4, ele está tratando de distintos tipos de pecados que nós não podemos praticar. Ele estava falando sobre o pecado do roubo. Mas agora ele sai do uso das nossas mãos e vai para o uso da nossa boca. E sabe como é que a palavra de Deus te dá uma identidade nesse versículo? É muito simples. A identidade que Paulo escreve aqui é que o crente é alguém com a boca limpa. O crente é alguém que não vende a consciência dele por palavras fúteis e inúteis. Ele não fala palavras apodrecidas, porque ele não está apodrecido por dentro. Mas eu quero trabalhar com você agora tipos diferentes de palavras torpes que às vezes nós normalizamos no nosso dia a dia. Por isso eu quero expor com você a palavra de Deus. Veja o verso 29 novamente, que diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil. Primeira palavra torpe é o palavrão. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala que nós não falamos palavras que são inúteis. As coisas inúteis são coisas que não possuem um bom significado. Talvez na sua Bíblia diz somente a palavra que for boa. O sentido é o mesmo. Paulo está combatendo eu e você falarmos palavras que não possuem um bom significado. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com qual é o significado de cada palavra que nós estamos dizendo. Nós não podemos falar palavras chulas, de baixo calão. Fique atento, irmão. Você imagina Jesus falando palavrão? Pois é, eu sei que você não imagina, mas a sua boca é a boca de Cristo. Os seus membros não são mais seus. Jesus nunca, jamais, nem no sofrimento da cruz falaria uma palavra chula. Mas irmãos, isso não pode se tornar normal para mim e para você. Por exemplo, você tomou uma fechada no trânsito, irmão. Eu sei que é difícil. Eu não estou aqui para ser hipócrita e falar que é fácil. O que eu quero te dizer é que isso começa de dentro para fora. Em momentos de estresse, provavelmente você já criou esse hábito antes de aceitar a Cristo, de que alguns palavrões para você são normais. Mas a nossa mentalidade, quando aceitamos a Jesus, ela tem que ser desconstruída, irmão. Alguém te fechou no trânsito, você não vai mais xingar de palavrão. Você vai falar, ô filho de Nabucodonosor, filisteu. Você não vai xingar. Você vai segurar a sua boca, porque a sua boca é santa, é imaculada, é a boca do Cordeiro de Deus. Troca as suas palavras. Irmãos, nós precisamos saber segurar a nossa ira, a nossa raiva por dentro. Você está lá vendo um jogo de futebol, irmão. Está lá seu time, ainda mais se você torce, por exemplo, para o Cruzeiro. Você vai carregar uma cruz assim, gigantesca. Eu sou atleticano, também passo muitos problemas ao assistir jogo do meu time. Mas irmão, palavrão não cabe em momento nenhum do cristão. Você está vendo lá seu time, o Cruzeiro, que eu sei que te faz raiva, então Atlético, não importa. Irmão, é uma cruz pesada. Você assistir aqueles 12 homens lá, aqueles 11 caras, meu Deus do céu. E você não falar assim, meu Deus, eu quero matar todos eles. Eu sei que é difícil, mas nós não podemos nos entregar a esse lugar, irmãos. Além disso, você está discutindo com alguém, irmão. Se tem um negócio que afasta as pessoas da igreja, são o linguajar dos crentes. Se tem algo que mancha o nome de Jesus para o mundo, é o que nós, que somos pequenos cristos, falamos uns com os outros. Imagina a pessoa que está lá no mundo. Aí ela vem aqui, vai discutir com você, acontecer alguma situação, e você xinga um palavrão para ela. A pessoa vai pensar assim, peraí, não tem nenhuma diferença entre o mundo e a igreja. É tudo a mesma coisa. É só mais uma religião. É só um clubinho. E eu posso vir aqui, ou então posso não vir, mas isso não muda nada na minha vida prática, irmãos. O nome de Jesus, ele é blasfemado lá fora, às vezes, por causa do que nós, que estamos aqui dentro, falamos. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Brincadeiras com palavrões também não é algo que cabe no nosso vocabulário, sabe? Quando nós falamos palavras que não possuem um bom significado, é porque nós, eu e você, não estamos tendo um bom significado na nossa vida. As palavras são uma mera expressão de como estamos por dentro. Se você está falando um monte de palavra inútil,
Talvez seja porque você, na sua caminhada de fé, está se tornando um cristão, entre aspas, inútil. Pessoas vazias falam palavras vazias. Pessoas vazias de Cristo não vão falar as palavras que Cristo falaria. Irmão, você tem que falar coisas que têm um bom significado, porque eu te garanto que você tem um bom significado, que é que Jesus mora dentro do seu coração. O Espírito Santo da promessa mora dentro de você. O Deus que não cabe nos mais altos céus, não cabe na terra, a terra é o estrado dos seus pés. Ele cabe dentro de mim e de você. Se você não tem um bom significado, agora você tem um. E se nós temos esse sentido na nossa vida, é esse sentido que controla as palavras que nós iremos falar. É Jesus dentro de nós que irá guiar cada vírgula que nós falamos. Mas veja comigo o resto do verso 29, que diz o seguinte: para edificar os outros. Segundo tipo de palavra torpe, são palavras que não edificam ninguém. Irmãos, Paulo aqui combate as palavras fúteis para a fé. O que você vai falar tem que ser algo edificante. Edificar, caso você não saiba, é construir algo. É pegar tijolo por tijolo e construir, fazer algo crescer. E é isso que é o seu dever nas suas palavras, para fazer com o seu irmão na fé. Você vai fazer ele crescer. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso falando da palavra de Deus. Nós falamos pessoas, sabe, nós estamos nos tornando pessoas que nós não comentamos mais sobre as coisas de Deus. Paulo está combatendo aqui um tipo de crente que virou já normal, que é o crente que nunca tem uma vírgula para poder compartilhar na fé. É a pessoa que está aqui, você chega para conversar com ele, ele nunca tem uma música que está falando com ele, ele nunca tem uma pregação que falou com ele, ele nunca tem um versículo no devocional para falar assim: nossa, eu li esse versículo, olha o que Deus falou comigo. Ele nunca tem uma experiência para poder contar, ele nunca tem uma revelação para falar: olha, quero te falar isso. Não, eu descobri essa explicação bíblica. Nada. É o crente que é crente, mas não é. Ele fala só de coisas fúteis. Irmãos, a gente não pode viver a vida só falando de futebol, de série da Netflix. Eu não estou dizendo que é pecado falar dessas coisas. O que eu quero te dizer é que não tem como você só falar de coisa fútil se você tem Jesus. Não tem como você só falar de coisas que não edificam a ninguém. E sabe, se você só fala de coisas que não edificam a ninguém, é porque você na fé está desedificado. É porque você na fé está fraco. É porque a sua mente há muito tempo não anda vagueando por esse livro. É porque a sua boca há muito tempo ela não é exercitada no lugar da oração. É porque há muito tempo o seu coração não se deleita no Senhor. Se nós falamos de coisas fúteis, é porque estamos nos tornando cristãos desedificados. Irmão, você pode falar do seu trabalho, você pode falar de vida amorosa, você pode falar, falando tudo em santidade, está tudo certo. Você pode falar de série da Netflix, você pode falar dos resultados do Brasileirão, mas você tem que saber falar um versículo, irmãos. Eu acho que você tem de um lado cristãos que nunca tem nada para poder compartilhar, do outro parece que tem um cristão que ele só sabe falar disso. Ele está o tempo inteiro queimando em algo. E sabe qual que é o mais incrível? Uma pessoa que edifica o outro com o seu falar, ela é uma pessoa que está edificando a si mesma. Eu estou aqui pregando, eu estou aqui edificando a vocês. Só que sabe quem que mais está sendo edificado nisso tudo? Sou eu. Uma pessoa que está edificando os outros está constantemente crescendo. Uma pessoa que sempre tem algo para compartilhar está sempre crescendo em intimidade com o Senhor. Uma pessoa que quer falar da palavra de Deus é uma pessoa que está com a mente de Cristo, a mente cativa. Irmão, você já imaginou Jesus só falando de coisa fútil? Jesus aqui nos evangelhos só falando de: ah não, gente, vocês viram o que aconteceu no Império Romano? Ah não, gente, vocês viram lá no Mar da Galileia? Ah não, mas... E ele nunca tem uma experiência com Deus para poder contar, nunca faz uma citação. Não existe isso. O falar de Jesus era edificante, e é Ele que é o nosso exemplo na fé. Irmãos, com o seu falar, você não tem ideia de quantas pessoas hoje
podem crescer em Jesus, pessoas que não estão bem. Talvez uma pessoa que está com uma depressão, uma pessoa que caiu em um pecado, e em nós compartilharmos simplesmente algo que Deus está falando, nós podemos ser, sem nem saber, o instrumento que Deus está querendo restaurar aquela vida. Mas sabe, um problema que nós passamos é uma igreja que é a igreja só dentro das quatro paredes. Aqui a gente está falando de Deus e da palavra, mas aí saímos do culto, saímos das portas da igreja para fora, e nós não falamos mais. E o mundo lá fora, que não vai entrar na igreja, não conhece Jesus, porque o testemunho não é dado num falar edificante lá fora também. Irmãos, nós precisamos falar. Pessoas que falam da palavra de Deus é porque estão guardados na Escritura. Pessoas que só falam de coisas fúteis estão se tornando cristãos fúteis. Mas veja ainda o resto do texto, que diz: conforme a necessidade. Terceiro tipo de palavra torpe. São palavras que não tinham necessidade de serem ditas. O que você pode falar, irmão? Pode até estar certo. Você pode estar certo na discussão que você teve com alguém. O que você falou pode não ser um palavrão. O que você falou, às vezes, pode até ser edificante. Mas se não tinha necessidade de falar aquilo para a pessoa, eu tenho a notícia para te dar, que você pecou com isso. Nós não precisamos falar coisas que não tem necessidade. Paulo aqui combate palavras desnecessárias. Irmãos, você há de concordar comigo em uma coisa. Eu vou pegar um exemplo aqui, e que é um dos grandes pecados de fala sem necessidade que nós temos, que é a fofoca. Existe uma grande diferença, e você há de concordar comigo, entre eu virar para você e falar assim: fulano, vem cá, aquela pessoa lá, ela pecou, ela errou, eu não concordo com o que ela fez, mas eu estou te falando isso porque você vai me ajudar a lidar com isso. Eu acho que isso te afeta, e eu acho que você precisa saber, para a gente lidar melhor com essa pessoa, e a gente restaurar ela. Uma possibilidade. Agora, segunda possibilidade: fulano, vem cá, fulano pecou, fulano errou, mas aqui, isso daqui não é fofoca não, viu? Mas então, não, você sabe o que eu quero dizer, né? Isso aqui não é fofoca, mas aconteceu, foi isso, isso, isso. Irmão, vocês não resolveram nada. Diante das duas possibilidades, em uma, você tinha algo para resolver, você tinha uma necessidade de falar aquilo, você tinha uma demanda que gerava uma palavra necessária. Mas na segunda, você não tinha demanda, você falou da vida do outro só por falar. Então isso se enquadra em uma fofoca, em uma palavra desnecessária. Irmãos, a gente tem que entender que se ninguém está pedindo, se não tem que resolver o problema, não fale. Se ninguém está pedindo algo para você fazer e lidar com isso melhor, ajudar o outro alguém, não diga, porque é uma palavra desnecessária, é pecado, é o que Paulo está dizendo nesse versículo. Tem uma grande diferença entre você falar do outro por falar e falar do outro para resolver algo. Irmãos, isso se aplica em tantas coisas, porque você já imaginou Jesus falando um monte de coisa desnecessária? Mais uma vez, imagina Jesus, ele falando até coisa certa. Imagina, vamos usar a imaginação aqui muito fértil. Jesus, depois que ressuscitou, chega ali nos discípulos e fala assim: gente, quem me viu passar na prova e não me ajudou? É óbvio que não. Jesus não ia ficar dando indireto assim, falando coisas sem necessidade. O problema é que nós achamos que a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Irmão, para de achar que toda hora você tem que dar a sua opinião. Eu também preciso fazer isso. Só fala do negócio se nós tivermos que resolver. Senão nós estamos agindo sem necessidade, estamos falando palavras que vão ferir ao invés de curar. Eu lembro de alguns tempos atrás que estava conversando com um amigo meu, um cara assim que já me ajudou muito. Eu estava um dia à noite, eu estava orando, e ali eu senti um incômodo, o Espírito Santo me incomodando a enviar um áudio para esse camarada, simplesmente falando assim: olha amigo, não aconteceu nada, mas eu quero te falar que eu te admiro, que você é alguém especial, que eu gosto muito de você, que eu admiro o que você faz. Eu fiquei relutando com aquilo, eu fiquei assim: nossa, será que é Deus mesmo? Será que tem a necessidade de eu falar isso? E eu senti que realmente era Deus me incomodando. Peguei, enviei o áudio, mandei para a pessoa. Na hora que eu acordo de manhã, no outro dia, eu recebi um áudio dessa pessoa, 4 horas da manhã, falando assim: ô Davi, obrigado.
Foi um dos dias mais difíceis que eu já passei na minha vida inteira. E eu estava pensando assim, chegando em casa, como que eu vou dormir hoje? Como que eu vou conseguir descansar, desligar minha mente? Mas na hora que eu vi o seu áudio, eu consegui dormir. Eu falei assim, obrigado, viu, Davi? Porque se não fosse por isso, eu não iria conseguir dormir. Irmãos, entenda uma coisa, até elogios nossos podem ser desnecessários. Eu poderia só estar bajulando a pessoa, eu poderia só estar querendo ser alguém que vai querer ficar ali bajulando e adquirindo algo em cima às custas da pessoa. Mas ali eu sondei a minha motivação, entendi, não, eu acho que existe uma necessidade, eu acho que é o Espírito Santo que me incomoda. E ali, quando eu mandei o elogio, foi algo necessário, ajudou a pessoa. Irmãos, tem coisas que nós falamos que podem até ser verdades, mas são coisas sem necessidades. Nós precisamos entender aquilo que nós temos que resolver e aquilo que somos só nós, confabulando as coisas da vida na nossa mente. É isso que Salomão diz em Provérbios 12, 18, ao dizer que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Saindo um pouco do âmbito da fofoca e vindo agora para uma discussão. Numa discussão, você tem falado coisas desnecessárias ao outro? Talvez, eu não sei qual que é a sua realidade, talvez você é casado, tem um cônjuge, marido, esposa, talvez você está aí com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, seus irmãos. Eu não sei com quem você tem tido discussões ultimamente, mas você sabe. Nessas horas, o que você tem falado? Palavras necessárias? Porque palavras necessárias trazem cura. Ou palavras desnecessárias, que você até podia estar certo. Não, eu acho que você está sendo muito chata comigo. Ah não, eu acho que você está sendo muito rancoroso. Talvez o que você falou está certo, mas não tinha necessidade de falar. Irmãos, se tem a demanda, tem necessidade. E se você falar tendo demanda e necessidade, vai trazer cura, ao invés de trazer morte. Mas o oposto é totalmente verdade. Se não tem demanda, você vai falar sem necessidade. E sem a necessidade, você vai trazer a morte para outra pessoa. Você vai ferir relacionamentos. É por isso, por exemplo, que muitos casamentos acabam se acabando. Relacionamentos na família, relacionamentos aqui na igreja. Porque as pessoas, na hora da ira, falam coisas desnecessárias. Falam coisas que vão matar o relacionamento, ao invés de curar. Irmãos, não é só porque você está certo que você tem que dizer. Eu quero que nesse momento, veja com você. Pense em você mesmo. Você tem falado coisas necessárias ou desnecessárias? E sabe qual que é o ponto mais interessante? Pessoas que falam coisas desnecessárias, na verdade, estão se tornando pessoas desnecessárias na vida do outro. Ninguém quer andar com gente que vive falando o que der na cabeça. Ninguém quer andar com gente que fala todas as verdades na cara, embora esteja certo. Se você está falando algo desnecessário para o outro, você está se tornando alguém desnecessário, que ninguém quer estar perto. Alguém que as pessoas falam, não, vamos esquivar aqui do fulano, eu não quero andar com ele. Irmãos, nós temos feito isso tantas vezes. As palavras não são brincadeiras, pois podem significar a morte do outro. Elas ferem como espadas, tome cuidado. Se é necessário, diga. Se não é, não diga, porque se fosse você ali, se fosse você no lugar da pessoa, seja uma fofoca, seja uma discussão, você não iria gostar que falassem de você aquilo que é desnecessário que falem. Nós temos esse zelo pela nossa imagem. O ponto é, nós precisamos ter esse zelo pelos outros, nos colocar no lugar do outro. Esse é o chamado do Evangelho. Esse é o chamado de quando nós recebemos a Cristo. Cristo morreu no nosso lugar e nós temos que nos colocar no lugar do outro. Irmãos, chega de matar tantas pessoas só por uma falta de domínio próprio e acabar com as vidas talvez daqueles que nós mais amamos, pessoas da família, amigos próximos. Isso fere e machuca tantas pessoas, isso dói na alma, isso corta literalmente como uma espada no nosso coração. Mas veja a parte final do verso 29 que diz: para que conceda graça aos que a ouvem. Quarta e último tipo
de palavras torpes. Depois nós iremos para o verso 30. São palavras certas, mas que foram faladas do jeito errado. Irmãos, aqui Paulo vai dizer que a palavra que nós falamos, ela tem que transmitir graça. Ele está falando de um falar gracioso, de um falar que seja dócil, amável, um tom de voz que está à altura da situação. É não tratar o outro com desrespeito, é não subir o tom de voz sendo que não precisa. Paulo está falando de você ser respeitoso. Irmão, o que você pode falar pode não ter sido um palavrão, pode às vezes até ter sido algo edificante na fé. O que você falou, você pode estar certo mesmo. O que você falou pode ter necessidade, mas se você falou do jeito errado, você errou. A mesa virou. Não é mais a pessoa que está errada, é você que está errado, porque você pecou, você desrespeitou. Irmãos, nós precisamos entender que às vezes tudo que nós fazemos tem que ter um jeito gracioso, um falar gracioso. Na sua casa, te pedem um copo d'água, como é que você responde? Você fala como? Você fala assim, eu vou levar. Ou você fala, pode deixar, você quer um ou dois? Tem uma diferença. Às vezes, irmãos, não é sobre, principalmente isso na nossa casa, não é sobre o que você fala, mas é como você fala. A nossa família, as pessoas ao nosso redor, elas podem até ouvir verdades difíceis de serem engolidas, mas irmãos, se foi falado do jeito errado, a mesa virou. A pessoa não está mais tão errada, e é você o errado da situação. Os desrespeitos que nós fazemos, eles estão enquadrados na prateleira dos mais chulos palavrões. Os dois estão como palavras torpes. Isso é muito sério, porque nós precisamos vigiar como nós temos falado com as pessoas que nós mais amamos. E esse é um defeito de fábrica do ser humano, é tratar os de fora bem, mas os de perto ruim. É ter um falar amável e dócil com todo mundo, menos com quem você ama. É tratar todo mundo com respeito, menos aqueles que vivem a vida 24 horas e sabem todas as suas lutas e estão do seu lado. Nós precisamos ter zelo por essas pessoas, irmãos. Nós precisamos ter um falar como o de Jesus. Você já imaginou, mais uma vez, trazendo um exemplo de que nós temos a boca de Cristo, Jesus falando as coisas certas, mas com a entonação errada? Com isso eu não estou dizendo que Jesus não subia o tom de voz. Você pega ali Mateus 23, por exemplo, é impossível falar que Jesus falou aquilo num tom de voz baixinho, que a condenação dele é aos fariseus. Mas Jesus sabia como transmitir graça em cada tipo de discussão, em cada tipo de embate, mediante o tom de voz que ele ia usar. Ele sabia confrontar sem ser afrontoso. Afrontoso é alguém desrespeitoso, que quebra um princípio bíblico. Por exemplo, tem uma história na Bíblia em que Jesus estava andando, e ali a mulher do fluxo de sangue está ali no meio da multidão. Ela vem e encosta no manto de Jesus. Você imagina Jesus falando assim, nossa, mas quem encostou em mim aqui? Quem encostou em mim? Agora é meio-dia, meu cortisol está alto, eu estou estressado. Não, Jesus falou assim, quem encostou em mim? Quem encostou em mim? Aquela mulher veio tremendo, achando que Jesus ia xingar ela. Ele falou assim, não, a sua fé te curou, tem nada disso, está tudo certo, tem encostado em mim. Irmãos, Jesus poderia, entre aspas, nos colocando como se nós fôssemos ele, ter falado da coisa certa, quem que encostou em mim? Só que do jeito errado, irmãos. O nosso tom de voz, ele tem que revelar a cruz de Cristo. Paulo fala de um falar gracioso. Sabe por quê? Porque você não pode dar aquilo que você não está recebendo. A pessoa que não tem uma fala mansa, não tem um falar gracioso, é porque ela está vazia da graça de Deus. É porque ela tem muito tempo que não olha para a cruz do Calvário. Porque, irmão, entenda uma coisa, se você olhar para a cruz e ver como Deus te tratou com graça, embora você fosse pecador, fosse inimigo, fosse transgressor da lei, se você vê o quão gracioso Deus foi com você, você é capaz de falar com graça com qualquer um que errar com você. Nós estamos com um falar tão arruinado, tão fajuto, tão medíocre, porque estamos vazios da graça do Evangelho dentro de cada um de nós. É uma tarde de nós revermos
quem somos por dentro e o que estamos falando do lado de fora, que é só um reflexo de quem somos por dentro. Mas eu quero falar com você, no nosso último ponto, no verso 30, que diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O último ponto não é sobre um tipo de palavra torpe, mas o resultado em nós da palavra torpe é que o resultado de palavras erradas são tristezas espirituais. Paulo fala uma verdade assombrosa: o que nós falamos entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma força. O Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo é alguém, é uma pessoa. Uma pessoa, ela possui sentimento, vontade e ação, ou volição. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Isso significa que nós podemos alegrá-lo ou entristecê-lo com aquilo que fazemos. E Paulo coloca isso no contexto das palavras que nós falamos, irmãos. Isso é a realidade assombrosa. Porque sabe, eu vou te dar um exemplo de algo. Tem pessoas que falam assim, por exemplo, eu falei aqui que eu senti o Espírito Santo falando comigo para entregar um elogio para alguém. Você pode me falar assim: ah não, mas eu não sei, Deus não fala comigo, eu acho que eu não sinto essa voz. Eu posso te provar que você ouve essa voz? Tudo bem, eu vou te provar nesse versículo. Sabe quando você vai, discute com alguém, e você vai e fala o que não tinha necessidade de falar, e você sai pesado, parecendo que tem um elefante nas suas costas, tem alguma coisa estranha, você até começa a discutir com o nada. Irmão, você não está discutindo com você mesmo, é o Espírito Santo que está triste dentro de você. É como se ele olhasse para nós e falasse assim: eu estou triste com o que você falou, eu não acredito que você teve coragem de falar o que você falou. E ele compartilha esse sentimento de tristeza que ele tem com o que falamos, com nós mesmos. Por exemplo, você entra ali numa roda em que está todo mundo falando mal de alguém, uma fofoca. Quando você sai dali, você não está pesado? Parece ter uma tristeza sobre você. Parece ter um negócio, não, peraí, tem alguma coisa errada, irmão. Você não está discutindo com você mesmo. É o Espírito Santo que está entristecido com a sua fala. O resultado do que nós falamos é uma tristeza, é um incômodo, é um espeto na nossa mente o tempo inteiro, na nossa consciência, que faz assim: ei, eu estou triste com o que você falou. Liga um pisca-alerta na nossa consciência espiritual falando: você não devia ter falado o que você falou. E a todo tempo nós estamos vivendo com uma consciência acusada diante de Deus. Estamos vivendo com uma mente em estado de alerta, uma tristeza que não sabemos de onde vem. Eu quero te falar que essa tristeza é o Espírito Santo dentro de nós, que sente tristeza com as palavras podres que nós dizemos. Irmãos, palavras não são brincadeiras, porque elas entristecem o Espírito que habita dentro de nós. Mas para nós concluirmos, irmãos, Mateus 12, verso 36, diz o seguinte: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Irmãos, talvez nessa palavra inteira você se identificou, você entendeu e falou assim: eu acho que eu feri as pessoas a minha vida inteira, eu acho que eu ando triste por causa daquilo que eu ando falando, eu acho que eu tô sentindo algo diferente, eu acho que o que eu falei não é certo, acho que o que eu estou vivendo não está correto. Irmãos, Jesus fala uma realidade, que é que naquele dia, o dia que estivermos diante de Deus, e Deus estiver sentado num trono, a prova contra mim e contra você são as palavras que nós dizemos nessa terra. Mas eu tenho uma notícia para te dar: se você fala não, eu não quero ser condenado naquele dia, não, eu quero estar do lado certo, eu quero ir para o céu, eu quero entrar na bem-aventurança eterna, eu quero te dizer que a palavra de Deus se manifestou até nós, e não é uma palavra torpe, é a santa e imaculada palavra de Deus. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Irmãos, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos aqui fadados nessa terra por causa do pecado, sem conhecermos a Cristo, a falarmos palavras inúteis.
Mas é por isso que Deus se tornou uma palavra, para que Jesus, aqui na terra, viesse e naquela cruz, Ele morresse por cada palavra inútil que você já disse, cada pessoa que você feriu, cada vez que você se entristeceu e pecou com a sua língua. Jesus morreu naquela cruz, para apagar a prova do seu pecado, e naquele dia, você não será condenado, você há de ser justificado. Você tem a salvação mediante a santa palavra de Deus. E quando você aceita Jesus, que é a santa palavra de Deus, Ele troca as palavras que você diz. Você não mais entristece os outros, você não mais acaba com a sua vida, com a sua língua. Não, você agora constrói com a sua própria boca um reino para Deus nessa terra. Você prega o evangelho, você fala do amor de Cristo. As pessoas veem algo diferente em você. Ele apaga o seu passado e faz tudo novo hoje, nessa tarde. Jesus, Ele é a palavra boa, a palavra útil, porque Ele tem um bom significado. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o menino que nasceu em nosso favor. Ele é a palavra edificante, porque em 2 de Pedro, Ele é quem nos edifica, nos constrói na casa de Deus. E hoje você pode ser chamado filho de Deus, mediante Cristo, que é a palavra de Deus. Ele é a palavra necessária, porque se não fosse por Ele, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. É Ele que nos dá acesso à graça de Deus, e Ele é a palavra transmissora de graça, porque Ele morreu naquela cruz, mostrando para mim e para você o livre acesso ao Pai. Ele nos dá a salvação como um presente imerecido. Jesus é a palavra hoje que quer entrar no seu coração, apagar o seu passado, não deixar você ser condenado no dia que estiver diante de Deus, e trocar hoje as palavras que você diz.